Eu trouxe para este vídeo as principais conclusões e principais falas, discursos dos presidentes Putin, da Rússia, Xi Jinping, da China, primeiro-ministro da Índia, o senhor Narendra Modi, e as declarações do presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Também, claro, as principais conclusões da cúpula de Xangai, que uma reunião organizada pelos países mais poderosos do mundo, longe das conclusões das vontades ocidentais. Não mesmo também os chamados, os não alinhados às políticas ocidentais. O mundo está dividido hoje em três partes, ok? E a China faz parte da terceira cúpula, ok? Tanto que também falou-se da Guerra Fria que está a acontecer, como muitos não perceberam, e também o presidente Xi Jinping tocou no assunto, mas o presidente Putin. Mas aqui trouxemos as conclusões gerais da cúpula, porque os africanos têm que saber o que é que se discutiram nas grandes potências entre Rússia, China, Índia, mas a Coreia do Norte. E também trouxe aqui o que é que cada líder dessas grandes potências claramente falaram. Portanto, aperta o cinto, meu chefe, se faz favor, porque a cúpula, a conferência aconteceu de 31 de agosto a 1 de setembro e, claro, todos os olhos americanos e europeus, não sei, também africanos, penso que sim, porque também lá estiveram dois líderes africanos, como realça o presidente do Egito e o presidente de Botsuana, também esteve lá presente, todos os olhos estavam virados para lá. E, no entanto, é importante aqui nós também sabermos quais foram as principais decisões desses senhores, até que ponto nos afetam, ok? Ponto. E também, claro, para também tentarmos aqui copiar algumas conclusões, algumas soluções para aplicarmos à nossa realidade. Mas vale aqui dizer que houveram quantos pontos de conclusão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias conclusões, mas vamos começar por dizer o que cada chefe de Estado falou de mais relevante. Começamos aqui pelo presidente chinês, Xi Jinping, que no seu discurso o mesmo rejeita a hegemonia europeia, a hegemonia americana, a hegemonia ocidental. Ele diz que não concorda que o mundo exista um país líder, essa hegemonia deve ser combatida. Fala que a nova ordem mundial deve ser pluralista, ok? Deve haver um certo paralelismo, não pode haver aqui uma hegemonia, ou seja, um país manda todos os países são obedientes. Claramente isso aqui toca, claro, nas questões de defesa, armas nucleares, questões de banco, moeda e não só. Essa afirmação é muito afunilada, ok? Fala também que os líderes que fazem parte da SCO, ou seja, Cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, devem abster-se da mentalidade de confrontamento em relação à Guerra Fria. Se alguém quer fazer Guerra Fria consigo, tenta mostrar que você está disposto a fazer paz. E nós vimos entre a China e a América quando o presidente Trump aplicou as novas sanções. A China foi colocando também umas mais altas, ok? Claro, foi confrontamento, mas a mentalidade de Guerra Fria não partiu da China. Temos aqui concordar que partiu da América em função dos interesses americanos, claramente também nós entendemos e concordamos, ok? Mas a China quer dizer que nós não podemos alimentar nem fazer com que surjam e mantenham, aconteçam a mentalidade de confrontamento. Ponto. Também quero buscar aqui a cooperação internacional para que haja segurança mundial. A China falou de que ninguém estará seguro no mundo enquanto existirem os grupos, ok? Precisamos cooperar entre nós, mas o ponto mais alto fala sobre o chamado hegemonismo. Não pode haver hegemonismo, ok? Não pode haver grandes países. É claro que isso aqui é apenas um discurso, porque o grande país é aquele que quer ser hegemônico, aquele que quer mandar no mundo, ok? A China tem essa ambição, investe no que se faz. A América tem essa ambição desde o princípio, ok? Países africanos precisam ter essa ambição para que sejam grandes, ok? Para que possamos deixar de sermos países que não conseguem colocar carteira na sala de aula, precisamos ter a mentalidade hegemônica, ok? Claro, ela aqui discursa porque está numa cúpula onde quer cooperação, quer unidade, onde a Guerra Fria complica e atrapalha e atrasa também várias questões chinesas, mas aqui que sabemos muito bem que o foco principal é fazer com que a China seja amanhã a maior potência internacional. Mas é discurso e, claro, vale o que vale. Ponto. O primeiro-ministro da Índia, o senhor Narendra Modi, deixa eu por aqui o post dele, ok, falou que a economia indiana está assente e sempre estará assente
nos 3 grandes pilares. Primeiro, segurança, acima de tudo. Concorda com o presidente Xi Jinping ao dizer que ninguém estará seguro se não houver segurança. Fala também que a economia indiana e que quer que esta cooperação, esta cimeira, esse fórum, que já vai na sua 25ª edição, também esteja assente nos pilares da Índia, que é segurança, em primeiro lugar, oportunidades, ou seja, precisamos criar entre nós oportunidades e depois, acima de tudo, conectividade, ok? Ele aqui fala sobre a conectividade. E qual é o assunto mais candente hoje no cenário geopolítico sobre a conectividade, tanto dos BRICS como tanto aos não alinhados às políticas ocidentais? Moeda única, o fim da hegemonia do dólar, ok? Claramente aqui o rearmamento, o armamento, o rendimento nuclear a essas potências também, ok? Nós aqui olharmos para essa cúpula, apenas veremos a China e a Rússia, que são potências nucleares, mas aqui o que se quer é que todos estejam conectados e, claro, possam tirar maior aproveitamento das oportunidades que existem entre os membros da cúpula. Portanto, aqui o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, que é o homem mais poderoso acima do presidente, a nível de poder do Estado, a nível de poder do governo, pede que a cúpula se alinhe à estratégia de governação da Índia, que é primeiro segurança para todos. Claramente aqui está falando de segurança entre os membros da cúpula, que se apoiam entre si. Ele é que ganha muito, porque está a olhar para a China, para a Coreia do Norte e para a Rússia, que são potências nucleares, claro, e mais experientes, tanto a nível de luta como de material. Claramente ganha muito aqui a Índia e quer que se segure esse ponto. Um ponto interessante é que o primeiro-ministro da Índia não falou do seu problema com o Afeganistão, ou com o Paquistão, desculpa. Portanto, eles estão preocupados com a segurança global, fala sobre a necessidade de haver segurança global, mas não menciona o seu grande atual inimigo, que é o Paquistão. Ponto. Ele diz também, para terminar, que a Rússia é um parceiro estratégico e privilegiado para a Índia, ok? Não só pelo facto, né, da aproximação geográfica, também considera mesmo que a Rússia tem servido a Índia em vários aspectos. E hoje a Índia está cada vez mais se tornando o principal cliente russo a nível de compra de combustível, ok? Tanto que a União Europeia já estava a beliscar, tentar sancionar a Índia se continuar a comprar petróleo russo. Ponto, mas ainda não vai parar, porque esta cúpula formada por países, claro, estiveram lá presentes mais de 20 países, okay, incluindo países africanos, ok? Mas esses 4 são, claro, os pontos principais para que haja essa hegemonia paralela e não alinhada às influências ocidentais. Ponto. Depois falou também o presidente Putin, aqui a notícia do mesmo. Presidente Putin apoia a ideia do presidente Xi Jinping sobre o fim, do hegemonismo e a mudança, a atualização do novo sistema de governação global, a nova ordem mundial, quer implementar a nova ordem mundial, onde não haja hegemonia, onde não haja unilateralismo, onde haja, acima de tudo, paralelismo, conectividade e que cada país consiga tirar melhor proveito das oportunidades que outros países criam. Se eu conseguir inventar o chip e você tem ferro, ou tem cobalto, ou tem algum material que serve para poder produzir ferros ou chips, temos de nos conectar. Cada país tira a oportunidade daquilo que o outro conseguiu inventar. Se eu tenho cobalto, você tem fábrica de iPhones, tem que haver cooperação. Aquela missão que eu dizer do presidente Putin, mas sempre será voltado ao primeiro, às oportunidades, à segurança, à conectividade, à hegemonia russa e depois claramente aos demais, ok? São discursos, ok? Mas que podes perceber que fazem alguma coisa, fazem algum sentido quando eu ler aqui as principais conclusões da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, que aconteceu na China, em Tianjin. Ponto. Depois, o presidente Putin ter falado, também falou aqui o presidente o presidente Kim Jong-un. Kim Jong-un. Depois eu também sou Kim, ok? Eu no bairro me chamam Kim. Família Kim, ok? Joaquim, Canumbua, portanto, eu não muito mais lá para a escola, para o trabalho, mas eu sou Kim também. Portanto, ele aqui, Kim Jong-un, não sei se o meu nome Kim é inspirado no chinês, porque no chinês existe muito Kim. Eu não sei onde que meu pai foi buscar esse nome Kim, se Joaquim escreve-se com Q, porque eu sou Kim e me chamam de K, às vezes escrevo com K, ok? Ponto. Eu preciso ter um tempo para poder investigar aqui a origem do meu nome, ok? Porque o português, meu nome é português Joaquim é o nome português, ok? E Joaquim em português conectado à Bíblia,
Joaquim, que foi pai de Maria. Maria que engravidou o Espírito Santo, que nasceu Jesus Cristo. Ok? Mas aqui esse Kim com capa, eu também escrevo o meu nome Kim com capa, não sei porquê, mas ok, se deve ter aqui uma relação com a China, não sei, mas pronto. O presidente Kim Jong-un apenas falou sobre a importância do poder nuclear de Pyongyang para a estabilidade, para a paz, para a conectividade, para que os membros da SCO possam tirar melhor proveito do seu armamento. Fez também, até participou da parada com o seu armamento, colocou ali as suas bombas nucleares, os seus carros, ok? Também desfilou na grande parada que aconteceu na China. E o mesmo enfatizou a importância da sua participação nesta, porque ele considera que ele é um país muito potente do ponto de vista militar e que deve ser claramente ali, e é bem-vindo ali porque ele fará claramente falta. E não falou muito sobre os outros países, nem sobre outros papéis, falou mais sobre si próprio, que foi foi um selfish man lá, foi um egoísta próprio, porque enfatizou mais os seus poderes. E, em termos de curiosidade, vale dizer que a sua presença foi a primeira vez, portanto, é um marco, como se fosse uma aproximação para a entrada ao cenário internacional da Coreia do Norte e para o resto do mundo. Porque é um país que, durante um tempo, veio isolado e, quando entra para essa cúpula, quando começa a fazer parte dessas conferências internacionais, é porque percebeu que há uma necessidade importante de nós fazermos parte do que está acontecendo no mundo. Quando você se isola, isolar-se nunca é bom, mas nunca mesmo. Okay? Porque você não tem como saber o que os outros estão a fazer. Não tens como saber. Tu te isolaste. Tu cortas a internet, cortas outros sistemas. Claro, eles têm homens de inteligência na América, na Europa, mas tu estás fechado. Okay? Tu não podes opinar em relação ao que se passa no mundo. Tu não tens como fazer estudos realmente reais, porque tens de fazer parte das reuniões, perguntar, falar com alguém que vem. Tu não permites a entrada de tecnologia, porque se entrar em tecnologia fora para o teu país, essa tecnologia vai tirar dados daqui para lá. Ao fechar-se, tu perdes mais do que ganhas. E depois também tem aquela questão ligada ao avanço tecnológico. Os países se desenvolvem com inputs também a vir de fora. Porque eu consigo criar isso, alguém cria aquilo. Okay? Se você olhar para a América, os cérebros americanos que criam, muitos deles vieram da África, da Europa, da China, da Ásia, e não só, da Rússia também. A América não está só com os seus próprios cérebros. Abriu-se. Porque há coisas que só estão no cérebro do africano, do chinês, do europeu, do americano. Okay? A Coreia do Norte perde-se muito mais, até a nível de crescimento material, okay, do que fechando-se. Okay? Como dizia o mestre, aproxima-te ao teu inimigo para saberes como ele faz, o que está a fazer, onde está a fazer, o que está a programar. E os serviços de inteligência não chegam, porque são limitados, não podem dar mais espaço do que se podia dar na normalidade. Ponto. E ao ir para essa conferência pela primeira vez, e também ao mostrar o seu poderio militar, está a dizer que eu estou agora a me aproximar a vocês, olhem o que eu tenho e olhem que eu sou importante. Okay? Ponto. Foi um dos pontos mais altos também a presença do Kim Jong-un, que foi de comboio até a China. Ponto. Agora, há aqui 4 conclusões, 4 não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conclusões da cúpula, que terminou ontem, dia 1. Okay? Mas não antes de pedir para fazeres like neste vídeo, faça like, meu chefe, subscreva, porque partilha, se faz favor. O seu like é importante, é a razão pela qual eu volto para cá sempre a gravar vídeos. Faça like, meu chefe. Muito obrigado. Muito obrigado pelo like. Também subscreva, meu chefe, por favor. Eu me pedir favor. Subscreva, partilha, faça like, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado. Digam ainda, s'il vous plaît, s'il te plaît, please, por favor. A conclusão tem a ver com a ordem global multipolar, é isto. Portanto, quer que se... Criou-se um acordo, mais de 30 acordos foram assinados e assinou-se um programa de desenvolvimento até 2035. Okay? E a União Africana precisa prestar atenção às conclusões desses senhores, o que eles fazem nas reuniões. Okay? Vêm com muitas ideias, cérebros diferentes, depois deixam as conclusões ali. Primeira conclusão, ordem global multipolar. Okay? Não pode haver aqui um país que está melhor do que o outro, que manda nos outros. Vamos tentar crescer na mesma plenitude.
A criação de um banco de desenvolvimento da organização. Quando se cria um banco é porque tem projetos grandes. Falou-se aqui que doou-se 2 bilhões de yuan gratuito. A China ofereceu 2 bilhões gratuitamente aos membros. Pá, faça alguma coisa com esse dinheiro aqui. Vocês... Qual país africano doaria X bilhões para os outros países para que os que estão mais atrasados possam vir mais próximos dos demais? Como aconteceu na União Europeia. Okay? Portugal foi safo pela União Europeia. A Alemanha, a Itália, a Espanha, que são países mais industrializados da Europa, também na altura a Inglaterra, foram ajudando os outros países. Okay? Fundos de construção de estradas, fundo de construção de agricultura, fundo de construção de criação de empregos, criam fundos às organizações. A União Africana precisa copiar esses exemplos e aplicá-los à nossa realidade. A China ofereceu 2 bilhões de yuan gratuitamente, para que cada um possa fazer o que quiser. Também criou-se um fundo de mais de 10 bilhões para o banco que vai criar agora, o Banco de Desenvolvimento da Organização da Cúpula de... como é que chama o nome em português? A Cúpula da Organização da Cooperação de Xangai. Okay? 10 bilhões para o banco e também a criação do banco. Criação de um centro de inteligência artificial. Eles estão a discutir problemas, do futuro. Estão a criar um programa para a criação de um centro de inteligência artificial, Uma reunião de 2 dias, sem conclusões como estas. Um banco, ordem global, vamos nos ajudar para que crescemos juntos. Um banco, mais centro de inteligência artificial. Coisas que custam muito dinheiro. Eles estão à frente de muitos problemas, até que discutidos na União Europeia. A criação da estação lunar chinesa. Olha quão grande é a ambição desses senhores. A cúpula tem um programa para a criação do sistema lunar chinês. Isto todos os membros vão fazer parte. Quer dizer que todos os países da cúpula terão escolas aeronáuticas, terão jovens a formar naquela área, estarão a praticar, estarão a criar centros de comando para a estação lunar chinesa. Programa de desenvolvimento até 2035 e, claro, todos rejeitam o unilateralismo. Não querem que haja no mundo um país que manda em tudo e em todos. E para isso não existir, esse unilateralismo pode ser global. Eles querem fazer da sua organização, se tem que existir o unilateralismo, um país que manda em tudo, então que seja a nossa organização. Esse programa é virado a eles próprios. Quando se estabilizarem, eles vão lançar esse programa para o resto do mundo, o fim do unilateralismo e assim surgir a nova ordem mundial. Dá um like neste vídeo, subscreva, estamos juntos, partilha. Até o próximo vídeo. Deus nos abençoe como sempre. Amém.